Tomaram café? Estão bem? Graças, paz? Bem. Gente, é um prazer mais uma vez estar aqui, podendo ministrar a palavra do Senhor. Hoje não seria eu que iria ministrar, seria o pastor Wagner. Mas como vocês puderam acompanhar lá nas redes sociais, a pastora Nádia me ligou, era em torno de 11 horas da manhã, para me relatar o que tinha acontecido com o pastor. O Ju deve estar sabendo também já. Ele passou a madrugada acordado no aeroporto, teve alguns imprevistos com a companhia aérea que ele estava vindo para cá, para o Rio Grande do Sul. E realmente não tinha como ele estar aqui, devido à grande batalha espiritual que ele e os outros pastores também enfrentaram lá em Brasília. Para quem não sabia, o pastor Wagner estava junto com uma comitiva de 50 pastores lá no Palácio do Planalto e também lá em Brasília, intercedendo pela vida do novo ministro do STF, André Mendonça. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmão, se você entendesse a importância e o peso disso, você tinha dado glória a Deus maior. Pela graça de Deus, nós temos um ministro cristão, evangélico, dentro da STF. Só para vocês terem noção, é muito difícil acontecer isso. Em toda a história não se teve. E graças a Deus nós conseguimos, o pastor Wagner junto com esses pastores passou o dia todo em oração, intercessão, para que fosse aprovada a indicação do pastor André Mendonça e também a aprovação dele para entrar no STF. Então, pela graça de Deus, nós temos um ministro evangélico, um ministro protestante cristão dentro do Supremo Tribunal Federal. E eu quero convidar você para se colocar em pé. Nós vamos estar orando pela vida do pastor André Mendonça, pela vida desses 50 pastores que estiverem intercedendo pela vida dele, pela vida do nosso pastor. Domingo ele vai estar ministrando a palavra no culto da família. Mas antes nós vamos orar agradecendo a Deus por isso, porque foi um milagre de Deus acontecer isso em nossa nação. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graça pela vitória que o Senhor nos deu no dia de ontem, através da vida do pastor André Mendonça, novo ministro, ó Pai, do Supremo Tribunal Federal da nossa nação. Nós sabemos, ó Pai, que foi o Senhor que abriu essa porta, foi o Senhor, Pai, que colocou esse homem de caráter, esse homem de valor lá junto com esses homens para fazer a diferença, para manifestar o caráter do teu filho, para manifestar os padrões da tua palavra, Pai, em meio a esses homens. E nós cremos, ó Deus, que uma justa justiça será exercida em nossa nação através da vida do pastor André. Deus, também nós oramos pela vida do nosso pastor e também de todos os pastores que estiveram lá intercedendo, orando pela vida do pastor André, orando pela nossa nação. Pai, renova a força desses homens, tira todo o cansaço, ó Deus, ajusta a vida deles para que eles possam ver e entender aquilo que o Senhor irá fazer através da vida deles. Pai, também nós colocamos nas tuas mãos este momento da tua palavra, a qual será ministrada sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Senhor, nós te entregamos esse ambiente, Pai. Nós te entregamos os nossos corações, nós te entregamos, ó Pai, esta igreja, todas as pessoas, ó Pai, que estão aqui neste lugar. Nós te pedimos, amado Espírito Santo, que você venha sobre nós, pois é você que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é você, amado Espírito Santo, que nos convence acerca da palavra do Pai. E por isso eu te peço, querido Espírito Santo, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá revelação acerca da palavra do Pai para as nossas vidas nessa noite. Pai, nós oramos agora nesse instante, nós repreendemos e expulsamos desse ambiente todo espírito de resistência, todo espírito enviado das trevas para roubar, ó Pai, dos nossos corações a palavra, para roubar do nosso ambiente, ó Pai, a tua glória e a tua presença. Então, Deus, nós te entregamos tudo aqui nas tuas mãos. Envia teus anjos, Pai, para estar guerreando nesse momento, para que o céu venha se abrir, para que a tua glória venha descer, para que a tua palavra, Pai, venha criar raízes no nosso coração, e assim, Deus, nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas famílias e para a nossa igreja, no nome de Jesus. Amém e amém.
Abre a tua Bíblia comigo, aproveitando que você está em pé, em Efésios 4:15. Em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Ele é santo. Quem encontrou, diga amém. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Pode se sentar. Eu vou pegar um gancho naquilo que o Pedro falou aqui antes, sobre este ano e o ano que vem. Eu quero perguntar para vocês algo, e se vocês têm fé, e se vocês creem nisso, vocês vão responder com amém bem forte. Vocês creem que 2022 pode ser diferente de 2021? Amém, eu também creio. Mas para que isso se torne realidade, nós precisamos tomar algumas decisões em nossas vidas. E eu venho novamente, eu sei que é o nosso último culto de discipulado. E aqui eu também, antes de entrar na palavra, quero agradecer o evangelista Gerson, a missionária Karine, em nome de toda a AME lá de Canoas. Eles me honraram com um presente incrível. O Juliano chegou a botar o olho no presente, tive que esconder. Tô brincando. Mas quero agradecer, gente, de coração mesmo, honrar vocês. Foi um prazer. Para quem não sabe, eu passei o mês todo dando treinamento para eles acerca do discipulado, formando líderes. E ano que vem, na AME Canoas, nós vamos ter 2 grupos de discipulado. Então, gente, a igreja está crescendo, a igreja está avançando e nós estamos cooperando com os irmãos. Muito obrigado, gente, de coração mesmo. E eu quero vir em cima desse último culto de GD e também do encerramento do alinhamento da visão para 2022, falando sobre atitudes que nós temos que ter para que o nosso ano seja diferente. Eu creio que nós podemos ter um ano de 2022 totalmente diferente de 2021. Eu creio que nós podemos viver algo que nós não vivemos em 2021, em 2022. Irmão, eu estou sendo profético aqui. Eu creio que 2022 pode ser um ano de você romper com os limites. Eu creio que em 2022 você vai ver a provisão de Deus. Eu creio que em 2022 você vai ver a glória do Senhor. Eu creio que em 2022 você vai ver muitas pessoas à sua volta se rendendo a Jesus. Eu creio que em 2022 nós vamos ver pessoas nessa igreja sendo curadas, transformadas, libertas. E nessas últimas 2 quintas-feiras que nós falamos sobre alinhamento da visão, nós falamos sobre missão, visão e valores. Missão, visão e valores para a família e para a igreja. E só para refrescar a nossa memória, eu quero relembrá-los sobre o propósito e o que significa missão, visão e valores. Missão, repita comigo, missão. Ô, irmão. Missão. Aí. É o motivo principal da nossa existência. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Essa é a nossa missão de vida. Foi para isso que Deus nos criou. Foi para isso que nós estamos vivendo. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido aonde nós formos. Repita comigo, visão. É aquilo que iremos alcançar, viver e gerar em Deus e para Ele. Isso é visão. E valores são os princípios que irão nos manter exercendo a missão de maneira correta, mas também serão os princípios que irão nos fazer alcançar a visão que Deus estabeleceu para todos nós. Isso que Deus quer para nós no alinhamento da visão, no alinhamento para 2022, como igreja, como família, como discípulos de Cristo.
Mas dentro da missão, visão e valores, existem 5 atitudes que nós precisamos tomar para que 2022 seja diferente em nossa vida, em nossa família e em nossa igreja. Eu quero que você repita comigo essas 5 atitudes: amar, evangelizar, discipular, multiplicar e consolidar. 5 atitudes que nós precisamos para que 2022 seja diferente, Juliano, em nossa vida, na nossa família e na nossa igreja. O interessante é que muitas vezes nós queremos que Deus faça algo novo, mantendo práticas velhas em nossas vidas. Nós queremos alcançar uma terra que manda leite e mel, pegando atalho, ou fazendo aquilo que não leva a lugar nenhum. E aqui eu quero trazer para vocês e para todos nós que estamos aqui 5 atitudes que nós devemos tomar como discípulos de Cristo, como família em casa e como igreja de Cristo. E o primeiro deles, a primeira atitude é amar. E eu não posso me deter muito porque é um assunto muito amplo o amar. Mas é uma ação bíblica. Todo aquele que quer prosperar no propósito de Deus, e aqui eu não falo sobre dinheiro, aqui eu não falo sobre bens materiais, prosperidade não é riqueza. Deu um bug na cabeça, irmão, deu um tchutchu. Prosperidade não é riqueza. Como assim, Ismael? Você já ouviu muitos fatos de pessoas bilionárias tirando a sua vida, se afundando nas drogas, perdendo a família. Então isso não é prosperidade, isso é riqueza que o mundo dá. Agora, a verdadeira prosperidade, ela te dá um amor que suporta a dor, ela te dá uma paz que excede todo entendimento, ela te salva da eternidade no inferno. Essa é a verdadeira prosperidade. Que mesmo tendo um pouquinho de azeite e farinha, Deus faz você andar em prosperidade. Então, a verdadeira ação de amar sempre vai nos trazer prosperidade em todas as áreas. Às vezes você se pergunta, como eu devo amar o meu irmão? E não é com palavras. O amar não é eu estar aqui em cima ministrando para vocês. O eu amar, o nós amarmos uns aos outros, se dá no dia a dia. Em atitudes, em ações, em demonstração de amor. Não somente em palavras. Aqui em cima tudo é muito bonito. Através de louvores tudo é muito florido, tudo muito bonito de se falar, de se cantar, de se dizer. Mas no dia a dia que se prova se nós amamos uns aos outros. E não existe, como nós lemos Paulo falando à igreja de Éfeso, que o corpo cresce porque anda em amor. Se um corpo não cresce é porque não há amor nele. Espera aí, Ismael, como assim? Se o propósito de Deus na sua vida ainda não se desenvolveu, pergunte se você está amando, pergunte a você mesmo, reflita, eu estou amando verdadeiramente meu irmão, eu estou amando verdadeiramente a minha igreja, eu estou amando verdadeiramente ao próximo, eu estou amando verdadeiramente a Deus acima de todas as coisas. É amar, amar é uma ação, não são palavras. E nós devemos nos mover em amor de 4 formas. Repita comigo, ame a Deus. Não tem como você amar as outras coisas que Deus criou sem amar a Ele primeiro. Princípio bíblico. Mateus 22, 37 e 38. Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Não tem como você romper nos outros níveis de amor se você não amar a Deus em primeiro lugar. Se você chegar para qualquer judeu
Eu não vou me arriscar a falar o hebraico aqui, porque senão vocês vão dar risada na minha cara. Mas todo judeu, toda pessoa que nasce em Israel, sabe de cor os 2 principais mandamentos da Bíblia. E muitos deles têm esse primeiro mandamento gravado em correntes, em anéis, em coisas que eles carregam neles. Para você ver a tamanha importância que o povo judeu dá ao primeiro grande mandamento. Porque é impossível você viver as outras coisas sem amar a Deus em primeiro lugar. Exemplo de Jó. O que a mulher de Jó fala para Jó? Cara, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Na época de Jó, só para vocês terem noção, não existia lei, não existia o Pentateuco. Jó é o livro mais antigo da Bíblia, vem antes do Gênesis, num contexto histórico. Não existia lei, mas Jó não negou o Deus que ele servia. Jó, mesmo no fundo do poço, mesmo perdendo tudo, até seus filhos, Jó continuou amando e servindo a Deus. E já nos demonstra que Deus restitui aquilo que foi perdido para aqueles que continuam perseverando em amor por Ele. E não é uma vez só que Deus restitui essas pessoas, é 2 vezes mais. Talvez às vezes nós não acessamos lugares que Deus tem preparado para as nossas vidas, porque nós não colocamos o amor a Ele em primeiro lugar. Então a primeira forma de amar é amar a Deus, porque é o primeiro e grande mandamento. O segundo grande e maior mandamento, ame ao próximo. Repita comigo, amar ao próximo. Esse é o segundo grande mandamento que Jesus nos deixou. Amar ao seu próximo como você ama a si mesmo. Será que você tem as mesmas atitudes que você queria que tivessem com você com a outra pessoa? Será que você consegue ter a mesma atitude que você gostaria que as pessoas tivessem com você, você consegue ter com o próximo? Às vezes nós queremos que as pessoas nos amem, sem que nós venhamos ter esse amor com outras pessoas. Nós queremos que as pessoas nos abracem, mas nós não abraçamos. Nós queremos que as pessoas nos ouçam, mas nós não paramos para ouvir. Nós queremos que as pessoas orem por nós, mas nós não oramos pelas pessoas. Nós queremos que as pessoas nos honrem, mas nós não honramos as pessoas. Então, a segunda forma de exercer a ação de amar é amar ao próximo. A terceira, eu quero que você repita comigo, amar a família. Preste atenção que Paulo escreve a Timóteo na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. E eu creio que nessa igreja Deus já rompeu com a religiosidade. Só o Álvaro e a Cátia. Eu creio que Deus aqui nessa igreja já rompeu com a religiosidade. Porque eu vim de uma época que as pessoas colocavam a igreja, ou o trabalho de dentro da igreja, na frente da família. Eu já vivi isso dentro da minha família. O Ju muito provavelmente também. Às vezes, os filhos queriam do pai só uma atenção. Só ir num domingo à tarde num jogo de futebol. E o pai, não, tem um compromisso na igreja. 365 dias do ano.
O pai tinha tempo para a igreja e não para o filho. Eu vivi isso com meu pai, até que a minha mãe deu um chacoalhão nele. Minha falecida mãe disse: cara, tu viu o que tu está fazendo com teu filho? E ele: o que, mulher? Tu é tão religioso que tu está empurrando a tua filha e teu filho para o mundo. Para os pais que estão aqui, para os filhos também que estão aqui, servir na igreja é importante? É mandamento? É princípio na palavra de Deus? Mas não adianta você servir na igreja e não saber servir em casa. Se for preciso, e eu não tenho problema nenhum de repetir na frente da liderança da igreja isso. Se for preciso você faltar um culto para cuidar da sua família, faça isso. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja não começa dentro do templo, começa dentro da casa. O avivamento não começa dentro da igreja, começa lá em casa, Ju. Começa orando com a nossa família, começa ensinando a palavra para os nossos filhos. A Ju me mandou um material agora, um pouquinho antes do culto. A minha esposa mandou para mim, devocional para crianças de 0 a 2 anos. Eu não acreditei que existia isso. Então, meu irmão, invista na sua família em casa, que você vai viver uma igreja forte. Busque o avivamento em casa, que nós iremos ver o avivamento dentro da igreja. Depois, no final dessa mensagem, você vai ver que faz sentido isso que eu estou falando agora. Mas você não sabe e você não tem ideia de como é o meu relacionamento com a minha família. Com todo o respeito que eu vou falar, não me importa como está o seu relacionamento agora. Me importa como vai ficar depois, porque eu creio que no nome de Jesus, Deus vai restaurar o relacionamento entre você e a sua família. Porque Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus relacional. Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus sim pode converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quarta e última, não posso me deter só no amar. Quarta e última forma de amar: ame a sua igreja. Repita comigo: amar a igreja. Uau! E agora para os homens aqui eu faço uma pergunta para você. O quanto você ama a sua esposa? Você ama a sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela? Só para você ter noção, Cristo, o noivo da igreja dele, deu a vida dele por ela. Mulheres, para vocês entenderem, o amor que Cristo tem pela igreja é o mesmo amor que seu marido tem que ter por você, a ponto de dar a vida dele por você. E no mínimo, nós todos devemos ter esse amor, a ponto de darmos a nossa vida pela igreja dele. Tá doido, Ismael? Não tô. O que acontecia no Coliseu, o que acontecia nas arenas, o que acontecia na cidade de Roma, com os nossos irmãos sendo crucificados e ateado fogo neles para que eles iluminassem a cidade como poste. Era amor à igreja de Cristo a ponto de dar a sua vida por ela. Crianças, mulheres, homens, famílias inteiras colocados no meio da arena para serem devoradas por leões. Amor à igreja. Entrar em nações fechadas para o evangelho com o risco de morrer se falar de Jesus. Amor à igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 24. O apóstolo Paulo escreve da seguinte forma: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O quanto você ama a igreja a ponto de sofrer por ela? Irmão, a igreja não é uma empresa,
A igreja não é uma corporação, a igreja não é uma organização, a igreja não é um prédio, a igreja é um corpo vivo que se movimenta. Na igreja há espírito e na igreja há um cabeça chamado Cristo. O quanto nós amamos essa igreja. Será que nós conseguimos amar os nossos irmãos que compõem a igreja? Será que nós conseguimos amar a noiva de Cristo, mesmo ela com seus defeitos? Porque nenhuma igreja na terra é perfeita. Até que ponto nós iremos dar a nossa vida pela igreja? Se em 2022 nós queremos ver uma igreja relevante em nossa cidade, nós precisamos amar a igreja assim como Cristo a amou. Nós vamos para a segunda atitude. Essa era a primeira, eu não posso me deter no amar, irmãos. É muito abrangente esse tema, amar. Quero que você repita comigo a segunda atitude: evangelizar. Quem ama, evangeliza. Ó. Quem ama a Cristo e quem ama o próximo, Beth, evangeliza. Como assim, né? Você tá doido? O Luquinhas e a Andressa saíram daqui, eu usar eles como exemplo. Quando se ama, compartilha-se o amor. Não entendeu? Quando você faz aniversário de casamento, Ju, você não compartilha nas redes sociais que você está renovando seus votos? Você compartilha o seu amor com a Mara. Se nós amamos a Cristo, por que não compartilhamos o amor que nós temos por Ele? Quem ama a Deus sempre irá compartilhar o amor de Cristo com outras pessoas. A atitude de evangelizar demonstra que você está praticando a palavra de Deus, mas que você está testemunhando daquilo que Cristo está fazendo na sua vida. E eu me preocupo com pessoas que eu não vejo evangelizar, porque eu fico me perguntando: será que ela está sendo, como a palavra diz, ela está ouvindo e não está praticando? Ou ela não está tendo encontro com Cristo o suficiente para que Ele transforme a sua vida? Tá, Ismael, tu está falando de evangelizar e a igreja está batendo muito em cima disso, mas quem nós devemos evangelizar? Todos aqueles que não conhecem a Jesus. Todos aqueles que não conhecem a Cristo. Essas pessoas que nós devemos evangelizar. Ah, mas eu vou falar de Jesus, a pessoa diz que crente só pede dinheiro, crente é maluco, crente é... Fale de Jesus, porque essa pessoa conheceu um Cristo que não é o verdadeiro Cristo que você segue. Porque devemos, porque é um mandamento. E como nós fazemos? Não precisa de estratégia para evangelizar. Você só tem que dar um bom testemunho acerca daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você é a Bíblia que as pessoas lá na rua leem. O seu testemunho na rua demonstra o tamanho do Deus que você serve. Meu Deus. Se você tem um testemunho raso de quem Deus é, as pessoas vão ter uma visão rasa do Deus que você serve. Mas se eles veem em você zelo, se eles veem em você caráter, se eles veem vocês em boas obras, se eles veem vocês homens e mulheres, jovens e crianças de amor, eles vão dizer: nossa, o Deus deles é um Deus de amor. E o que o mundo mais carece nesses dias é amor. Marcos 16:15. E disse Jesus: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Vão. É enquanto você vai. Você não precisa de um chamado para ir pregar, mas é enquanto você caminha com Cristo que você prega dele. O problema é que nós queremos receber uma ordem dos nossos pastores, dos nossos líderes para pregar de Jesus, quando na verdade Jesus disse: vão, enquanto vocês vão, preguem acerca de mim.
Terceira atitude que nós devemos ter em 2022 para vivermos um ano diferente. Repita comigo: discipular. E aqui não entra os GDs, aqui não entra o discipulado de casais, aqui não entra o discipulado de jovens, o discipulado kids, não. Aqui entra o mandamento de Jesus, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês até o fim de todos os dias. Discipular. Você não precisa de um grupo, você não precisa de um método, você não precisa de um título, de um cargo na igreja para discipular uma pessoa. Você só precisa ter disposição no coração. O que eu bati muito com o pessoal em Canoas era o quê? É que quando nós vamos discipular, nós temos que o quê? Transmitir a vida de Cristo. A vida de Cristo que há em nós para outra pessoa. Não adianta você amar as pessoas, você evangelizar as pessoas e você não ter paciência para ensinar as pessoas. Sabe o que é discipular? É você pegar um jovem que nem o Pedro que veio aqui trazer uma palavra. Não tem nem um ano de conversão. Você parar, se sentar e ouvir ele. Você descer, com todo respeito, Pedro, que eu vou falar, você descer no mesmo nível de maturidade dele para ouvir os erros, as falhas e os pensamentos dele e ajudar ele a chegar num nível, num ambiente de maturidade, conduzir o Pedro, como Hebreus capítulo 12 diz, por caminhos aplanados, para que aqueles que são mancos sejam curados, para aqueles que estão feridos venham ser sarados. Isso é o discipular. E aonde nós fazemos isso, Ismael? Em casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os maridos, com os amigos. Nos nossos relacionamentos e até na igreja. Então, discipular é a terceira atitude que nós devemos ter. Estou indo para o fim já, irmão. Quero que você repita comigo a quarta atitude: multiplicar. Quem estava na reunião de líderes que eu falei sobre isso? Quem estava? Vocês estavam, né? Deus em 2022 vai nos dar mente de multiplicação, amém? Vou falar de novo que só o Walter está empolgado. Em 2022, Deus irá nos dar mente de multiplicação. O que Deus fala para a criação? Gere cada um segundo a sua espécie. E agora, Tati, eu dei uma viajada, que nem eu brinco às vezes. Se nós não estamos gerando ovelhas, será que nós somos ovelha? Porque cada um gera segundo a sua espécie. Se nós não geramos ovelha, será que nós somos ovelha? Mas vamos lá, não quero me deter nisso. Não é errado nós desejarmos que a igreja de Cristo cresça na terra. Não é errado desejarmos que um departamento cresça. É errado nós acharmos que é normal algo não crescer. Mas o sinal de que algo não cresce é que está parado, estagnado, que não há nutrientes suficientes para essa pessoa ou para essa planta se desenvolver. E tudo aquilo que não se movimenta, um corpo que não se movimenta, ele não cresce e atrofia. Nós precisamos nos movimentar em direção do próximo. Deus não está nos mandando nos movimentar com eventos. Deus não está nos mandando nos movimentar com estratégias. Deus está, missionário aquele, mandando nos movimentar em direção ao próximo, aquele que está ferido, aquele que está abandonado, aquele que está perdido, aquele que precisa do nosso amor. E aí então nós iremos multiplicar segundo a nossa espécie. Nós iremos multiplicar discípulos de Jesus. Se nós queremos andar no ambiente de multiplicação,
eu creio que antes do final do ano, todos que estão aqui irão ganhar no mínimo uma pessoa para Jesus. Se nós queremos andar nesse ambiente de multiplicação, o que nós estamos fazendo? Se em 2022 nós queremos multiplicar discípulos de Cristo na terra, o que nós estamos dispostos a fazer? E agora eu quero fazer uma pergunta, eu me incluo nisso. Quando Deus falou comigo, eu fiquei, nossa, obrigado, Senhor, por essa cajadada na minha cabeça. Qual foi a última vez que de maneira espontânea nós nos reunimos no nosso círculo de relacionamento para falar de Jesus ao invés de comer? Nós marcamos uma janta para a gente conversar com os nossos amigos. Nós conversamos sobre tudo, menos sobre a palavra de Deus. Nós nos reunimos com os nossos irmãos para fazer um churrasco. E a única coisa que nós não falamos é de Jesus. Nós nos reunimos com a nossa família, com os familiares de longe. Nós falamos de tudo, menos temos a coragem de falar do amor de Deus. E agora, como igreja, quando foi a última vez que nós nos reunimos em casa para falar da palavra do Senhor com os nossos irmãos? E aqui não entra GD, aqui não entra nenhum grupo, não, algo espontâneo, irmão. A igreja que cresce e multiplica só quando ela sai desse ambiente de quatro paredes. Atos capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, que é o Cristo. Vou falar de novo, irmão. Você está aí? Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Atos 5:42. O que nós estamos fazendo de casa em casa? Fofoca, intriga, diz que diz, meninice, mimimi. Ou nós estamos falando sobre coisas eternas? Nós estamos falando sobre destinos eternos. Multiplicar requer renúncia da nossa parte. Requer nós abrirmos mão dos nossos pensamentos egoístas, para que nós possamos gerar pessoas com o caráter de Cristo. Quinta e última atitude, repita comigo, consolidar. De novo, consolidar. O que significa consolidar? Eu fui lá no dicionário buscar o significado da palavra para trazer de uma melhor forma para vocês. É aquilo que se torna sólido, estável, fortalecido. Nós amamos as pessoas, nós evangelizamos as pessoas, nós discipulamos as pessoas, nós multiplicamos os discípulos de Cristo, mas nós precisamos trazer firmeza para essas pessoas, mas também para a nossa vida. Não adianta a gente ter 4 atitudes e andar na vida com Cristo de uma maneira qualquer, sem firmeza, sem convicção. E isso passa por aquilo que Jesus falou em Mateus 16:24. Então Jesus disse aos seus discípulos, não multidão, não seguidores, não um crente que vem consumir uma pregação em um evento. Não, Jesus disse isso àqueles que realmente querem seguir Ele. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua firmeza. Porque se você não tiver firmeza, você não carrega a sua cruz. Tá doido, Ismael? Não. Você precisa caminhar com passos firmes para poder carregar a sua cruz, senão você vai largar ela, porque não vai ter força. Então, consolidação é andar com passos firmes. Em 2 Pedro 1:10, Pedro diz o seguinte: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior
consolidar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pessoas que estão consolidadas em Cristo, pode ter barreiras na sua frente, pode ter dificuldades, mas Ele põe a sua cruz e anda em passos firmes. Tito 2, versículo 11 ao 14, Paulo relata a Tito, ao jovem pastor Tito: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Se coloque em pé. Jesus morreu na cruz para te remir do pecado, para que você caminhasse com passos firmes e não de qualquer forma, para que você pegasse a sua cruz e seguisse a Ele, independente daquilo que está acontecendo à sua volta, independente do caminho que você está trilhando, mas você permanecesse firme, amando as pessoas, discipulando as pessoas, evangelizando as pessoas e multiplicando segundo a sua espécie. Jesus veio para chamar um reino de sacerdotes e reis firmes, consolidados. Quando caminhamos em passos firmes, iremos ter a capacidade para ajudar outras pessoas a caminharem firmemente e crescerem em Deus. Quero que você feche seus olhos.